só, galerinha. Isso é interessante que ela falou. Na maioria dos materiais brasileiros, a gente começa por eletrodinâmica. Isso é uma coisa interessante. Claro, cara. Eletrodinâmica, ela é mais fácil. Eu acho que os autores das nossas apostilas, eles pensaram assim, ó. Vamos já, eles chegaram, eles estão bem, eles estão descansados das férias, vamos chegar com os 2 pés. Aí eles vão engolir boca abaixo com a matéria difícil. A gente tem o tempo do ano todo para ir assimilando eletrostática, que é difícil. A gente vai ter mais tempo de contato com eletrostática, que a galera vai pior, do que com eletrodinâmica. A eletrodinâmica é mais palpável, a galera raciocina um pouco melhor e vai melhor. Eu acho que é isso. Tu vê em outros lugares que eu trabalho com material positivo e eu faço no sentido inverso, né? Porque não adianta eu começar a dar uma matéria e o cara nem tem apostila ainda. Então eu fico amarrado ao material, mas eu acho que assim é melhor do jeito que a gente fez. A gente já passou o pior, agora vai ficar mais light, vou provar. Se tu faz isso aqui na tua vida, ó, será que vai dar algum problema? Primeiro, tu sabe o que são essas linhas retas? É algum negócio que está pra frente. É por onde está fluindo, não é? É por onde está fluindo. É fio condutor. Adivinha o que é o grandão? E o pequenininho? Isso aqui poderia representar o que na tua vida? Uma tomada, uma bateria, uma pilha. É a fonte de tensão. Fonte de tensão. Um colega esses dias, acredito que seja um colega, ele botou lá no meu canal, voltagem? O que é isso? Ele me perguntou. Só pela pergunta, ele não fez mais nenhum comentário, eu não tenho tempo nem de ir no banheiro, quanto mais de responder comentários. Então eu fiquei me perguntando, né, um iniciado em física, porque voltagem funciona no dia a dia. Tu vai no Aurélio, tu acha lá voltagem, o que é? Mas para um físico, voltagem é um crime. O certo é DDP, ou diferença de potencial, porque voltagem é uma corruptela do inglês voltage, que não existe, na verdade, no mundo dos físicos. Mas, poxa, estou falando para a população de maneira geral, né? Então, tudo bem, voltagem, né? Quer ficar chique? Pode até empoleirar o peito assim, DDP, a tensão, a diferença de potencial. O puleiro não tem problema, é a voltagem, é a tua tomada. Que bonita pergunta, é assim que eu gosto. Ela foi numa frase da apostila e quer entender aquela frase. Se vocês fizessem isso com o material todo de vocês, vocês chegariam no final do ano geniais em todas as matérias. Lê de novo. Uma fonte de tensão contínua ideal é aquela que mantém uma diferença de potencial constante entre seus polos e capacidade determinada de fornecimento. Tu vê que absurdo, ela está dizendo o seguinte, ó, uma fonte de tensão ideal é o que existe no mundo das ideias. É que pode manter a DDP indefinidamente. Ele quer dizer que se eu tenho uma pilha de 1,5 volts, que nem aquelas da tua casa, no mundo ideal, tu pode conectar o mundo inteiro nela. Ela vai continuar fornecendo 1,5 volts. Na prática não é assim. Ou seja, na aula de hoje eu vou começar com uma mentirinha. Eu vou começar dizendo, ó galera, aqui tem 20 volts, está acabado. Quando vocês estiverem mais maduros em eletrodinâmica, eu vou te confessar, não, vamos estudar melhor esses 20 volts. Eu vou te mostrar que dependendo do que eu conectar ali, diminui a voltagem ou aumenta. Por exemplo, a bateria do carro, sabe a bateria do carro? Qual é a voltagem, desculpa, a DDP da bateria do carro? Vocês devem saber, alguém deve saber a DDP. Quantos volts tem no carro? 12. Não, assim, não era obrigação, entendeu? Eu sempre fui um cara metido, então eu sempre, né, o pai abriu o capô e, olha, o que é aquilo ali? Hã? Para o carro não, porque a corrente é altíssima. Então, por exemplo, a tua tomada ali tem 220 volts, mas a corrente que alimenta aquele carregador ali é 0,000 alguma coisa ampere. No carro são só 12 volts, mas a corrente que passa pelo motor de arranque para girar o motor são 50 ampere. Então tu vê, a voltagem é baixa, mas a corrente compensa, beleza? Quando o carro está desligado, se tu pegar um medidor de voltagem chamado voltímetro, nome justo, né? Tu bota ali na bateria, vai dar um pouco mais que 12, vai dar 12,7, por exemplo. Se tu fica fazendo isso, medindo a voltagem e pede pro teu pai ligar o carro, não faça porque é um pouco arriscado. Né? Assim, não é que assim, a chance de dar problema é mínima, mas né, se tu fizesse te machucasse, eu jamais me perdoaria. Então se um eletrotécnico está lá medindo a DDP da bateria, que deu quanto? 12,7. Quando o cara acende a luz do carro, cai para 11 e pouco. Se ele acende a luz interna do carro e a luz do carro e pisa no freio, cai para 10, alguma coisa. Ou seja, quando ligou o som, cai para 9 e pouco se for um som
mais foda mesmo, pode cair ainda mais. Ou seja, quanto mais eu coloco carga em cima daquela bateria, menor a DDP que ela fornece. Eu só vou te explicar o porquê que isso acontece em umas próximas aulas, certo? Mas a colega tem razão, teu comentário foi por quê? Nós, por enquanto, vamos trabalhar com coisas que só existem no mundo da ideia. Quando eu falar 20 volts, é 20 volts, está acabado. Na prática não é assim. Se o cara gira a chave do carro mesmo, a voltagem da bateria, me perdoem os físicos assistindo, a voltagem da bateria cai para 6 volts. Porque nessa hora vai estar passando tanta corrente elétrica na bateria que ela própria vai consumir uma parte da sua energia. Que loucura, né? E essa aula vai ser gerador de energia. Essa aula eu dei recentemente em outro colégio, certo? Eu estou treinando a minha namorada para ela organizar os meus vídeos nas pastinhas, porque eu não tenho tempo de fazer isso, ela concordou. Então eu acredito que nas próximas aulas vocês vão poder ir na pastinha de outro colégio e lá assistir a aula de outro colégio numa ordem diferente para tirar alguma dúvida. Mas nós vamos estudar isso melhor, tá? Parabéns, então essa aqui é só no mundo das ideias. Tá, é bem rapidinho. A bateria do carro, por exemplo, ela tem esses 12 volts ali. Mas por que quando o carro fica parado, tu tem que botar aquele negócio lá, se a energia tá ali de qualquer jeito? Na verdade é o seguinte, ó, quando ficou o carro muito tempo parado, tu foi consumindo aquela energia química acumulada. Chega uma hora que a energia química ali acumulada é tão pequena que não vai dar mais para ligar o carro. Eu vou ter que pegar um outro carro, uma outra fonte de energia e acrescentar a energia que vai vir na forma elétrica, mas vai ser armazenada quimicamente lá na bateria, né? Dentro da Certo? teu também? Sim, o carro que alimentou aquele carro que eu estou carregando, né? Se ele estiver ligado, ele vai estar carregando a sua própria bateria. O carro tem um aparelho chamado alternador, antigamente era chamado dínamo. Esse alternador, ele cria uma voltagem em cima da bateria recarregando ela. Ou seja, eu só uso a bateria do carro de verdade na hora de ligar o carro. Depois que ele ligou, a bateria, na verdade, não seria necessária, porque a energia gerada pelo alternador alimentaria o resto do carro, certo? Professor, no caso, por exemplo, o cara vai viajar, fica 4 horas na estrada ouvindo música no som. Aí tá tudo certo, mas isso deixa, por exemplo, a lâmpada de dentro do carro ligada a madrugada inteira, o som ligado, gasta a bateria e tem que empurrar o carro. Sim. É em carro mais antigo, sabe? Não, é porque assim, quando o cara estava no trânsito, tinha o alternador funcionando, recompondo a energia da bateria. Então o cara só ficaria sem bateria se ele instalou tanto som no carro e o instalador do som não avisou a ele que ele teria que alterar o alternador dele também para dar conta daquele som fodástico. Então mesmo com o carro ligado, quando ele atocha o som lá, é tanto poder que aquele som tem, que ele consome a energia do alternador e falta. Aí ele rouba um pouquinho da bateria. Mas tu vê, alguém errou para isso ter acontecido. Já quando o teu carro está parado e tem uma luzinha acesa, só tem um gasto de energia, não tem a recomposição pelo alternador. Aí pode acontecer de tu ficar sem bateria, mesmo com uma lâmpadazinha só acesa. Tudo ok, parabéns pela colocação. Será que daria? Pode falar. Dínamo é o mesmo sistema daquela lanterninha que fica apertando. E isso, o dínamo tem o mesmo sistema da lanterninha do parágrafo, que a gente aperta, ela gira um imãzinho lá dentro e gera energia. E é exatamente a mesma coisa que acontece em Itaipu, nas usinas nucleares e nas usinas termoelétricas. A única forma clássica de gerar energia no mundo inteiro é girar um ímã que está mergulhado um monte de fio enrolado. Quando eu pego o ímã e começo a fazer ele sacudir dentro de um monte de fio enrolado, uma bobina, e dentro desse fio vai começar a aparecer uma corrente elétrica saculejante de um lado e para o outro. É a famosa corrente alternada que o mundo inteiro usa. Então tu vê o dínamo, o alternador, a lanterninha, Jorge Lacerda de Tubarão, Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro, nucleares, certo? Todas elas geram energia da mesma forma. Um ímã parado, girando. Um ímã girando e um monte de fio enrolado, que é chamado bobina. Tudo isso será estudado. Lei de Ampère, certo? Um monte dessas leis aí vão ser estudadas até o final do ano. Tu vai entender como é que a gente gera energia. Muito legal as colocações. Tu faria isto aqui na bateria do carro do teu pai, por exemplo? Será que daria para pegar a bateria do carro do pai aqui, pegar fio e fazer isso aqui? Dá. Até dá, mas dá um cagaço. Não faça. Não faça. Porque esse fio condutor é tão pequenininho que ele praticamente não possui resistência elétrica. Quando eu colocar ali, cara, vai dar uma faiscada. E se tu tiver com luva e for corajoso e tentar segurar o fio ali, o fio vai ficar tão quente que vai derreter a capa de plástico dele, ele vai ficar rubro de tão quente. Aí tu, oh meu Deus, vai soltar. Outra, não façam isso, porque a bateria vai aquecer tanto, e como ela é selada, algumas delas podem gerar gases ali dentro. O gás tende a se expandir e bum!
Então não façam isso, porque isso é um curto-circuito na bateria. Por isso eu devo instalar, calma que não acabou, eu devo instalar algo ali, eu devo instalar algo. Este algo, tu acha que deve ser condutor ou isolante? Se ele fosse isolante, não ia ter como a corrente elétrica passar. Ele deve ser condutor, porém, ele deve ser tão condutor quanto o fio ou ele deve resistir à passagem de corrente elétrica? Ele deve resistir, porque ficou perigoso, porque estava passando corrente elétrica demais. Este objeto, então, é chamado de resistor. O objeto é resistor. Esse resistor apresenta uma característica física chamada resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É a tendência de resistir à passagem de corrente elétrica. Quando eu escrevi isso na outra sala, duas meninas ao mesmo tempo falaram: é o do chuveiro. As duas, parecia que combinaram. É o do chuveiro. É aquela molinha do chuveiro. Melhor que a do chuveiro. Já viram esse tipo de dispositivo aqui na casa das pessoas, ó? Juro que é uma lâmpada. Aquele cara ali, aquela lâmpada antiga, eu juro. Tem até a rosquinha ali. Aquele cara ali, ó, é o efeito de tungstênio. O material com maior ponto de fusão da tabela periódica, o W. Não, de Fath, quer dizer, é em relação ao James Fath, o inventor da máquina a vapor. Olha só, sabe que temperatura chega aquele filamento? 900 graus Celsius. Se tu encosta ali, vai evaporar minha mão, professor, não viaja. O vidrinho está a 120 graus Celsius. Como é o nome daquele dispositivo elétrico ali? Resistor. Ele apresenta uma característica física: resistência elétrica. Quando a galera começou a estudar circuito elétrico, o pessoal sabia que tinha alguma coisa caminhando pelo fio, só que eles não sabiam o que era. Quem estudou isso era o Ohm. O Ohm é anterior a 1900, a descoberta do elétron, do átomo. Eles pensaram: deve ser umas baguinhas positivas. Eles chutaram, mas tenho certeza, é umas baguinhas positivas. Larga uma baguinha positiva no fio. Os opostos, os iguais. Para onde essas baguinhas vão? Para a direita, horário ou anti-horário? Aliás, horário ou anti-horário? Deixa eu ver, repele, atrai, anti-horário. Concorda comigo? Só que aí vem o Rutherford e Bohr com a experiência da fina lâmina de ouro e provaram ao mundo que quem está por fora do átomo é o elétron. E é o elétron que pode ir de átomo para átomo. Quer dizer que no material sólido são os elétrons que se mexem. Quer dizer que a galera estava errada. Quando descobrimos isso, percebemos que os elétrons vão no sentido oposto ao normal. Quer dizer que no vestibular eles podem te perguntar o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica. Não quer dizer que seja sempre assim ou assado, né, galera? Se eu trocar o mais e o menos de lugar, muda tudo, né? Por isso, como é que tu vai definir? Tu larga as baguinhas positivas, lembra que o grandão é mais, o pequenininho é menos, e os opostos? Só. Se tu quiser saber o sentido real, tu usa elétrons, negativo. Eu pensei comigo, na hora eu levantei a mão, né? Era muito chato. Professor, peraí. O senhor está me dizendo que usam o errado ainda no dia a dia? Tu pega o teu computador, i7, quad-core, tal, abre a placa do computador, tem uma seta escrita aí, que é o sentido convencional. Eu pensei comigo, babacas. Mas é que tu sabe, né? O ser humano ele é social. Para tirar os não iniciados do grupo dos iniciados, a gente não conta todos os segredos, né? Então tu vê, cuidado com isso. Corrente convencional e corrente real têm sentidos opostos. Muito obrigado. Podem dar uma lida nessa parte de eletrodinâmica para a próxima aula. Valeu!